tarde para todos vocês nesta quinta-feira, Brasil Esportes no ar, até às 2 horas da tarde. E hoje vamos falar muito sobre seleção brasileira, Copa do Mundo. Falta apenas uma semaninha para começar o Mundial. Hoje o Felipão realizou o último treino para amistoso diante da Sérvia, amanhã no Morumbi. Também vamos comentar dos oito amistosos que aconteceram ontem em preparação para o Mundial, e também vamos conferir o último jogo do Campeonato Brasileiro. Ontem o Sport venceu o Bahia por 1-0. Cleison Teixeira aqui ao meu lado, né, Cleison? Falta apenas poucos dias, o coração começa a acelerar mais. Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos amigos ligados aqui no Brasil Esportes, né, pela Rede Aparecida. Realmente, vamos aí nos aproximando uma semana exatamente, né? Na próxima quinta-feira, o Brasil em campo diante da Croácia, dando o pontapé inicial para a Copa do Mundo. Esperamos que seja uma boa Copa. Deixa eu dar boa tarde para o André, que está lá na Granja Comari, pronto para passar para a gente as últimas informações. Seleção brasileira realizou há pouco o último treino. André, tudo bem? Boa tarde, como que você está? Boa tarde, tudo bem, Luciana? Um abraço para você, um abraço aí para o Cleison e para todos ligados na Rede Aparecida em todo o Brasil. Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Estamos aqui na Granja Comari, temperatura em torno dos 18 graus, apareceu o sol aqui na granja. De manhã teve treinamento coletivo para definição do time para o amistoso de amanhã contra a Sérvia. O Oscar foi liberado para o nascimento da filha, vai se apresentar amanhã na concentração, melhor, hoje à noite mesmo, ele se apresenta na concentração. Ainda não há uma definição se ele será ou não titular. O William recebeu o colete de titular hoje, daqui a pouco nós vamos mostrar os momentos do treino e também o que o Felipão espera dessa partida de amanhã contra a Sérvia, a uma semana da estreia na Copa do Mundo, Luciana. Então tá, André, agora a gente vai ouvir um pouquinho o que o Felipão disse após esse treino, viu? Fica aí, espera a gente. Vamos ouvir então o que o Felipão falou após o último treino da seleção brasileira. O que mais me preocupa é a Croácia, porque tem bom time e a gente tem que, na medida do possível, a ideia principal que nós estamos tendo com os nossos atletas é vencermos o primeiro jogo para termos uma possibilidade de tropeçar ou de termos uma possibilidade de jogarmos mal um segundo jogo, um terceiro jogo e ainda assim classificarmos. O restante não me preocupa quase mais nada no sentido de grupo, porque todos estão praticamente em condições. E o que ainda nós temos que aprimorar são bolas paradas, a favor e contra, determinação de posições, onde vamos nos posicionar, e principalmente em algumas jogadas de escanteio que não estão saindo os gols que a gente deseja, porque falta uma penetraçãozinha de um ou de outro, ou um passo atrasado, ou um passo adiantado, falta aquele sincronismo para esses movimentos, e é isso que nós vamos ter que trabalhar a partir do jogo da Sérvia até o jogo da Croácia. Então o que nos falta é isso, o trabalho tático já evoluiu bastante, e no restante já praticamente quase prontos para o jogo com a Croácia. Não tem muita coisa a acrescentar, não. Você concorda com ele? Alguma coisa te preocupa, além disso aí que o Felipão citou? Não, acho que o Felipão foi na linha certa. Ele já tem quase tudo pronto, essas questões de detalhes, né, que todo treinador tem. O treinador normalmente ele gosta de explorar todos os detalhes necessários, mas eu vejo a seleção brasileira hoje pronta para enfrentar a seleção da Croácia, inclusive com um substituto já preparado, no caso do Oscar, por exemplo, não conseguir render, não tiver em condições, do William ser o titular nessa primeira partida. Eu acho que o William ele pode, de repente, ganhar essa posição, aparecer como surpresa, mas no mais é essa situação mesmo que o Felipão colocou. O Brasil já preparado, já pronto, ele até aqui em Goiânia chegou a dizer que gostaria que essa Copa do Mundo começasse logo, né, o mais rápido possível. Agora só a diferença de posicionamento com relação ao pensamento dos treinadores, né? O técnico da Croácia disse que não estava muito preocupado com a seleção brasileira e que não estava nem observando o Brasil, não tinha tanta pressa assim, estava tranquilo, não tem muito que olhar do Brasil, não, meio que, né, fazendo assim, não estou tão preocupado assim, o Brasil não é esse bicho todo, não. E o Felipão já mostrando o respeito que merece a seleção da Croácia, né? Vamos ver qual dos dois vai prevalecer na partida da próxima quinta-feira. Se é o desleixo da Croácia
ou se é essa gana, essa vontade e esse respeito ao adversário do Brasil. Cleison, para você, qual que é a diferença entre o William e o Oscar, né? Muitos torcedores, alguns preferem o William, outros preferem o Oscar. O William se movimenta mais, o Oscar é mais marcador. Para você, quem que pode se destacar nesta Copa do Mundo? Qual dos dois? Olha, o William vem no melhor momento, Luciano. O William tem um momento melhor e, como você colocou, são características diferentes. O Oscar é um jogador mais cadenciado, tem um bom passe. O William já é aquele jogador que se movimenta mais, ele se aproxima mais do ataque. Por isso, muitas vezes, agrada. Porque é um jogador ofensivo. E esse é o espírito brasileiro. Ele gosta de jogadores ofensivos. Jogadores que sempre estão na área, normalmente estão finalizando. E olha que o William não é nenhum goleador, não é um jogador de fazer muitos gols, mas ele assiste bastante, ele dá muitas assistências. A presença dele na área ajuda bastante, fortalece a seleção brasileira. Talvez por isso não seja hoje um titular absoluto, já tenha colocado inclusive o Oscar no banco de reservas. Porque o Filipão, ele sabe que muitas vezes é necessário você ter uma recomposição muito forte no meio campo, o passe longo às vezes ajuda. Então, o William muitas vezes ele é fundamental quando a seleção precisa do resultado, precisa fazer o resultado. O jogo está difícil, está amarrado, e aí o William chega fortalecendo mais a parte ofensiva. Vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes. Em seguida, voltamos a falar com o André, direto da Granja Comari. Vamos ouvir do Thiago Luiz. Ele disse que vai se inspirar em um time para este Mundial. E também vamos conferir como foram os amistosos ontem da preparação para a Copa do Mundo. Voltamos já. Com o André lá na Granja Comari. Deixa eu colocar aqui as imagens dos torcedores, fotos enviadas aqui para o nosso programa. Vamos lá, o casal apaixonado aí, Alessandra e Iago, de Duas Barras, Rio de Janeiro. Uma torce Botafogo, esse aqui eu não tô sabendo que time que é. Ou é de time isso aqui? Vasco da Gama. É Vasco? É Vasco, vi. Vi agora. Então tá, próxima. Ó, bonitinho, Christian Cauã, de Neópolis, Sergipe. Acho que era aniversário dele, o tema era a seleção brasileira, né? Então parabéns, Christian Cauã, atrasado, tá valendo, né? Marcelo, de Flórida Paulista, São Paulo. Então tá aí, torcedor, tricolor. E o Matheus Leões, dentro do banheiro, lá de Novo Oriente, Piauí, torcedor brasileiro aí, animado pro início da Copa do Mundo. Vamos falar novamente lá com o André, que está na Granja Comari esperando a gente. André, fala aí um pouquinho sobre o treino que aconteceu pela manhã. Alguma novidade? A novidade, a volta do Thiago Silva, né, como titular da equipe. Ele que foi poupado no jogo contra a seleção do Panamá em Goiânia, não viajou para Goiânia, ficou treinando aqui. A volta também do Paulinho entre os titulares, jogador que tomou uma pancada, sentiu uma entorse no tornozelo na semana passada, depois de um choque com o Bernard. Também ficou aqui na Granja Comari, não viajou para Goiânia e estava entre os titulares. E outra novidade, foi o primeiro jogador a receber o colete no treinamento, antes do treinamento coletivo, foi o William, que entrou no lugar do Oscar. O Oscar foi liberado para o nascimento da sua filha hoje. E logo mais, à noite, em São Paulo, ele vai se apresentar com a delegação. E aí o técnico Luiz Felipe Scolari vai conversar com o jogador, ele falou isso agora há pouco aqui na coletiva, aqui na Granja, que vai conversar com o jogador e vai sentir como é que está o espírito dele. Segundo o Felipão, ele acha que o Oscar já vai chegar na concentração e vai falar, estou pronto para jogar, eu quero jogar. É o que ele imagina. E ele vai sentir como é que está o ânimo dele. Se ele estiver disposto a jogar, ele vai ser titular. Se o Felipão não sentir alguma segurança, às vezes pode ter alguma preocupação do atleta com a esposa, com a filha recém-nascida, aí ele vai escalar o William como titular. Então tá, André. Então tá, agora eu vou passar a bola pro Cleison, né? Cleison, eu acho que ele é pai, né, de primeira viagem, né? Eu acho que a pessoa fica até mais animada, né? Tem algum motivo para não estar preparado para estrear na Copa do Mundo? Primeira Copa, né? Fica, mexe só na hora, no momento ali, mas ele é um cara que tem uma boa condição financeira, tem muita gente cercando ali, deve estar num bom hospital, bons médicos, o cara fica tranquilo, amigo. Preocupado ficaria se fosse eu, agora ele não, tá tranquilo lá, tem muito dinheiro, pode botar o povo para correr atrás lá, para ir lá, que vai ficar de boa. Boa, tudo bem. Cleison, mais uma perguntinha para você. Ontem o Thiago Silva, né, disse que vai se inspirar no Atlético de Madrid nessa Copa do Mundo, porque o Atlético de Madrid tomou pouquíssimos gols. E ele falou que a defesa do Brasil está preparadíssima, né? Para você, a melhor defesa da Copa do Mundo é a brasileira? Olha, não tenho essa certeza de seja brasileira, mas é uma das defesas
melhores colocadas, assim, de melhor postura, né? O Filipão gosta muito de trabalhar essa parte defensiva, mas a gente tem que ressaltar que a Espanha tem uma defesa de muita qualidade, a própria Alemanha tem uma defesa forte, é bem verdade, que vem tomando muitos gols nas partidas amistosas, mas temos outras seleções que estão dando enfoque nessa parte de defesa, na parte defensiva, né? Mas o Brasil conta hoje com 2 zagueiros formidáveis, sendo que um deles hoje, o Davi Luiz, é o jogador mais caro, né? O defensor mais caro do futebol mundial. Então, o Brasil tem uma defesa sólida, talvez fique devendo um pouco mais com relação à marcação dos seus laterais. São jogadores que apoiam bastante, tanto o Marcelo quanto o Daniel Alves. Talvez precisa ter um pouquinho mais de qualidade na hora de defender, mas na parte ofensiva são formidáveis, isso compensa de certa forma. Mas os zagueiros, o Thiago Silva e o Davi Luiz, são zagueiros esplendorosos. Acho que a Copa, de repente, pode até confirmar os dois como a melhor dupla de zaga do mundo. A dependência que a seleção brasileira tem com o Neymar no ataque é compatível com a dependência que o Thiago Silva tem lá na defesa? É a mesma coisa? Assim? Não é tanto assim. Não, você acha que sem o Thiago Silva dá para jogar? Sem o Thiago dá. Dá? Dá para jogar, dá para jogar. Agora, sem o Neymar já fica difícil. Sem o Neymar já complica um pouco a situação. Porque a seleção brasileira, o Dante hoje, ele não está no mesmo nível do Thiago Silva, mas ele consegue, de certa forma, suprir a ausência dele. Aí você tem o próprio Henrique também, que é um jogador de confiança do Felipão. Agora, a distância do Neymar para o substituto dele é muito grande. O Neymar é o principal jogador da seleção brasileira hoje. Assim como o Messi não tem um substituto à altura na Argentina, Cristiano Ronaldo não tem na seleção de Portugal, né? A seleção brasileira não tem hoje esse jogador para substituir à altura o Neymar. Para você, o Thiago Silva está na lista dos melhores zagueiros do mundo? Tá na lista. Não é o fato, de repente, dele não ser tão importante quanto o Neymar, que ele não deixa de ser um jogador formidável. Ele é um jogador formidável. Agora, na sua pergunta, que foi muito inteligente, diga-se de passagem, o Thiago Silva ele tem um substituto hoje, não à altura, mas mais próximo dele do que o Neymar contaria com um jogador para substituí-lo. Então tá, vamos falar de amistosos? Bora. Começando com a vitória da Costa do Marfim em cima do El Salvador ontem, venceu El Salvador ontem por 2-1. E os craques do time foram os responsáveis pelos gols, né? O Drogba é o principal destaque da seleção da Costa do Marfim, né? Um jogador que desperta muito interesse nessa Copa do Mundo. E a seleção da Costa do Marfim vencendo aí, se preparando para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Falar agora do amistoso entre Holanda e País de Gales. Vitória da Holanda, 2-0, né? 2-0 para a Holanda, que chega aí também tentando surpreender. Foi finalista na última Copa do Mundo e tenta repetir o feito aqui no Brasil. Tá aí. Agora, empate. Vamos ver o gol, né, gente? O que é isso? Ele merece. Vamos ver o gol aí. Tá aí. E teve também amistoso entre Itália e Luxemburgo, 1-1. E muitas pessoas falam, né, tem um diagnóstico aí que a Itália, quando realiza amistosos, tira um pouco o pé da bola. Diferente de quando o jogo é oficial. Você concorda com isso? Concordo. A Itália normalmente tem esse retrospecto ruim. A Itália, quando ela faz partidas amistosas, principalmente em véspera de Copa do Mundo, ela não costuma ir bem. E muitas vezes ela surpreende em função disso. Muita gente acaba, de certa forma, vamos descartar a Itália. E a Itália, de repente, aparece nas quartas de final, na fase quartas de final, na semifinal, e muitas vezes decidindo e ganhando Copa do Mundo, como foi em 2006. Vamos para o nosso último intervalo e hoje o Cleison vai falar sobre mais 2 seleções que vão jogar na Copa do Mundo, Uruguai e Inglaterra. E a gente volta a falar novamente com o André, direto da Granja Comari. A gente volta já. Volta ao Brasil Esportes e direto lá para Granja Comari, que o André tem mais uma novidade aqui para vocês, né, André? É isso aí, ontem aconteceram 2 entrevistas coletivas, né? 2 jogadores foram para a coletiva, até não estava previsto pela assessoria não, mas o Rodrigo Paiva viu a necessidade da imprensa, que ontem não tinha treino, e aí o pessoal ia precisar de entrevista, ia precisar de notícia, e aí eles conseguiram colocar 2 jogadores, o Thiago Silva e o Fernandinho. 2 dos 3, que junto com o Paulinho, eles não viajaram para Goiânia. E o Fernandinho respondeu uma pergunta do Brasil Esportes, respondeu uma pergunta nossa em relação à sua condição física e também o jogo contra a Sérvia. Fernandinho, aqui ó. E agora, você está 100% para o amistoso dessa sexta-feira, e para você, qual é a utilidade desse jogo contra a Sérvia? Eu estou bem. Estou chegando no meu ápice físico, e eu acredito que esse amistoso é super importante para
para o Brasil ter mais confiança no dia 12. Acho que vai ser um adversário muito difícil. Eu tenho um companheiro de clube que joga nesse time. Já assisti alguns jogos dessa seleção. Tem alguns bons jogadores. E vai ser um jogo muito mais difícil do que foi contra o Panamá. Então eu acredito que o Brasil desempenhando um bom papel na sexta-feira, acho que ganha mais moral, ganha mais confiança e vai estar pronto para estrear contra a Croácia. Então tá aí. Então tá se sentindo bem, né? Tá se sentindo bem, fica à disposição, viaja para São Paulo, se o Felipão precisar ele joga. E o Felipão hoje declarou na sua primeira resposta aqui na entrevista coletiva que o grupo está a 95%. Então tem um ou outro que ainda vai fazer algum trabalho especial, um deles é o Fernandinho, mas qualquer jogador da seleção, segundo o Felipão hoje, se começasse hoje a Copa, eles estariam em totais condições. André, você disse que o Thiago Silva está ok, o Fernandinho e o Paulinho também está ok, 100%? O Paulinho está ok, está 100%, reagiu muito bem aos dias de treinamento que ele teve aqui na Granja Comari, aos cuidados que teve do departamento médico, foi providencial o desfalque dele, né, no jogo contra o Panamá, dele não ter ido para Goiânia para que fizesse esse trabalho especial. Também está 100%. E eu poderia dizer assim, 95% o Fernandinho, 95% o Thiago Silva. Em uma semana agora de treinamento, eles entram 100% na Copa do Mundo na semana que vem contra a seleção da Croácia lá no Itaquerão. Para fechar, André, para finalizar a sua participação aqui, o Felipão falou alguma coisa, como que ele lida com as vaias, porque amanhã vai jogar lá no Morumbi, né, diante da Sérvia, aqui em Goiânia, no início do primeiro tempo contra o Panamá, a torcida daqui de Goiânia vaiou um pouco a seleção brasileira e a seleção brasileira não perde em São Paulo, né, desde 64, contra a seleção da Argentina. Você acha que esse público lá em São Paulo vai receber a seleção brasileira com vaias? Teve alguém que fez alguma pergunta em relação a isso? Olha, a posição do Felipão, a posição do Parreira, é de que se acontecer alguma vaia, alguma manifestação, isso é normal. Eles acreditam em muito mais apoio do que vaia. Ficou demonstrado em Goiânia, no treino, no jogo, com exceção dos 15 primeiros minutos, em que o torcedor preparou uma vaia, e está demonstrado o carinho do torcedor quando a seleção sai aqui de Teresópolis e vai para o Rio de Janeiro, os torcedores que ficam aqui na porta da Granja. Então o Felipão, ele tem uma visão muito maior de apoio do que imaginar que algum torcedor venha a contestar a seleção. Ele acredita que o torcedor vai abraçar a seleção brasileira, assim como foi na Copa das Confederações no ano passado. Arrasou, André. Muito obrigada, viu, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. E voltamos amanhã com mais novidades. Agora a gente vai falar do Uruguai e da Equador e do Equador e da Inglaterra aqui. O Cleison, estudioso, né, vai falar sobre essas duas seleções, viu? Tá certo, é isso aí. E amanhã vamos falar nesse programa, ao vivo, direto no Morumbi, palco de mais um amistoso, do último amistoso da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. A delegação sai hoje aqui da Granja por volta de 3h30 da tarde. E a gente vai seguir o Brasil, viu, Luciana? Então tá, vai com Deus, viu? Vai na fé com a TV Aparecida. Amém. Tchau. Vamos lá, gente, vamos falar rapidinho, nosso tempo tá acabando. Vitória da Argentina ontem diante do Trinidad e Tobago. Fala da Argentina, arrasa aí. Bom, a seleção da Argentina ontem fez amistoso, venceu 3-0. Né, destaque para o Messi, que começou a partida, mas não fez gol. O Messi não fez gol, ele foi até reverenciado pelo jogador de Trinidad e Tobago. A Argentina, que passou o primeiro tempo tendo dificuldades, fez 1-0 já no finalzinho, nos acréscimos, né? Acabou abrindo o placar 1-0 e depois no segundo tempo acabou marcando mais 2 gols, aquela característica raça argentina. Essa falta foi cobrada pelo Messi no rebote, né? A Argentina acabou chegando ao seu segundo gol e esse terceiro gol com a característica da raça argentina, viu? O jogador deu um carrinho no amistoso, parou na linha de fundo e acabou tocando para trás para o companheiro ali acabar marcando o terceiro gol da seleção da Argentina, que já está convocada pelo técnico Alejandro Sabedia. Vamos lá. Então arrasa aí. Vamos lá então. A convocação da seleção da Argentina, os convocados do Alejandro Sabedia. Vamos lá, os goleiros, o Andujar, Orion e Sérgio Romero. Defensores, Basanta, Campanaro, Demichelis, Fernandes, Garay, Rojo e Pablo Zabaleta.
Jogadores de meio campo: Álvares, Biglia, Di Maria, Augusto Fernandes, Fernando Gago, Mascherano, Pérez e Maximiliano Rodrigues. Atacantes: Agüero, Higuaín, Lavezzi, Messi e Rodrigo Palácio. Lembrando que o Carlito Tevez foi deixado de fora, não joga. Acabou. Amanhã a gente fala de mais seleções, viu, gente? Hoje o tempo aqui foi curto, né? É isso aí. Voltamos amanhã, às 1h30 da tarde. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos vocês. Tchau.